10 pro Coritiba, 0 pro Santos, que volta a perder no campeonato, que tomou uma aula de futebol na primeira etapa. O último gol do Coritiba saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. Breno Lopes fazendo 2, ganhando o pênalti. Josué convertendo o terceiro gol. E o Santos, a partir de agora, fazendo contas no final de semana. Próxima rodada enfrenta o São Lourenço. Muita coisa para acontecer ainda, mas o sinal e também a sensação para o torcedor hoje, muito ruim, muito negativa. Não só pelo resultado, mas como ele se construiu, né, Renato? Primeiro aqui, legal a festa que os jogadores fazem com a torcida do Coritiba. Em peso, viu? Bastante gente, bastante... São Paulo não é tão longe, enfim, a estrutura da Arena Corinthians cabe mais visitantes, né? Então, consegui trazer bastante gente ali. Mas assim, vamos lá. Primeiro a gente tem que parabenizar o jogo em termos estratégicos do Coritiba. O que o Coritiba planejou para o jogo, ele executou. Eu acho que esse é o maior exemplo de se jogar bem, quando você planifica o jogo, cria estratégia e consegue executar. Foi o que aconteceu. O Coritiba teve muito mérito também, protegeu bem sua área, muito agressivo nas abordagens para defender, muito concentrado no que tinha que fazer dentro do jogo. Josué achando passe, o jogo do Breno Lopes é absurdo, talvez seja um dos jogos da carreira dele, em nível de desempenho. Mas assim, do outro lado, o Coritiba também enfrentou uma equipe que coletivamente não existiu hoje. É óbvio que a gente pode pegar individualmente cada jogador, falar das atuações, a gente vai falar de Neymar, mas eu repito, num contexto onde ninguém vai bem, só o goleiro, isso diz mais sobre o aspecto geral do time coletivo. E tá aí a festa, hein? Olha. Sim, do que propriamente sobre as individualidades. Uma classificação, né? Eu acho que, por mais que as individualidades tenham que ser quebradas e tal, eu achei que hoje o trabalho da comissão técnica do Santos foi muito ruim. O time espaçado, marcando de longe, as transições defensivas horríveis. O Santos toda hora correndo para trás da linha defensiva. Então, assim, nada funcionou num dos dias mais aleatórios do futebol que eu já vi. Nada faz sentido nesse jogo. Esse jogo teve até erro de substituição. É loucura, loucura. Renato, só um detalhe. Diga. O quarteto de arbitragem continua dentro do campo, protegido por 3 policiais, e não dão pinta que vão sair tão cedo, tá? Talvez vão esperar a torcida do Santos deixar aqui a Neoquímica Arena. Olha, anote aí que eu sei que o senhor gosta. 3.022.470 reais. 3 milhões, o senhor tem isso na conta, né, Enio? 22.470 reais. Para um público de 45.662 torcedores. Certamente aqui, uns 43 mil torcedores do Santos que vão embora para casa com a cabeça inchada. E um detalhe curioso, ninguém do Santos falou, nem no intervalo, nem depois do jogo, tá? Depois do intervalo, lembrando que o Santos perdia já por 3-0, no momento que nós temos os gols da partida. E durante o jogo, principalmente durante o primeiro tempo, Renato, me parecia que o Coritiba ia fazer gol a hora que ele quisesse, com a transição rápida, tendo a bola. O Santos não tinha condição de se defender. Tá aí o lance que dá o terceiro gol, que é o pênalti. O Pedro Rocha já tinha sofrido falta antes. O árbitro aplicou a lei da vantagem e aí pênalti em cima do Breno Lopes. Quando tinha a bola, partia em velocidade e o Santos não tinha maneira de estancar essa ferida, né? Cara, assim, o Coritiba, dentro da sua estratégia, das suas características, é um time talhado para isso. É um time que você pega os seus principais jogadores, são jogadores de transição forte, o Breno Lopes principalmente. Talvez seja por isso que vai tão bem fora de casa. Sim, é muito por característica, não precisa propor tanto, né? Consegue controlar mais sem bola, que pra mim foi um jogo controlado do Coritiba. O Santos criou ali uma situação ou outra, mais no segundo tempo, mas assim, Coritiba não... E ficar com a bola não quer dizer controlar. O Coritiba controlou os espaços, baixou bem seu bloco quando precisou, cuidou bem da área.
O Santos criou muito pouco dentro do jogo. Ficou com a bola, rodou pra lá, pra cá, mas nada muito relevante. Agora, a questão das transições do Santos, hoje, pra mim, tem muito a ver com o momento da perda da bola. Toda vez que o Coritiba conseguiu encaixar o contra-ataque, o que aconteceu? O Santos estava exposto. Mas mais do que exposto, quem estava perto da bola demorou para reagir, para virar a chave. Porque assim, quando você tá com a bola, você tá jogando, tá? Quando você perde a bola, a chave tem que virar rápido, você tem que pressionar. O lance das transições, por exemplo, você pode ver que o jogador que acha o passe em profundidade normalmente teve muito tempo, muito espaço para pensar o jogo. Aí isso estoura nos zagueiros, não tem como. Aí acontece o que aconteceu com o Veríssimo, com o Frias. Então assim, o pessoal de frente também precisa dar uma resposta maior, precisa ser mais agressivo. O tal do perde pressiona, quando a gente fala, é esse o conceito, perdeu pressiona. Perdeu pressiona, por mais que você não recupere a bola, você atrasa a jogada do adversário e aí você consegue se reorganizar. O Santos não conseguiu fazer isso. Bora falar daquilo que chamou a atenção, principalmente no segundo tempo, que foi uma confusão que, assim, vocês têm muito mais vivência de futebol do que eu, mas eu garanto que eu acho que vocês nunca viram o negócio que aconteceu hoje na Vila Belmiro. Mudança, erro na mudança. Na Neoquímica Arena. Melhor dizendo isso, na Neoquímica Arena, casa do Corinthians, que hoje o Neymar foi pede pra voltar, pela... ó. Imagem aí, ó. E aí, ó lá. Ele tava recebendo atendimento e falou, eu tenho que voltar. O quarto árbitro já havia assinalado a mudança. E aí começa toda a confusão. A bola já tinha voltado a rolar, tá, Enio? Sim. A bola já tinha voltado a rolar, por isso que o Neymar não consegue voltar. E aí eles vão cobrar ali o quarto árbitro. O Neymar fica desesperado, porque o Neymar tá ali fora nesse momento, passando uma pomada na panturrilha direita. E aí o quarto árbitro sobe a placa para a entrada do Robinho, a saída dele. E a bola volta a rolar. Aí um abraço, Enio, aí não tem volta. E do lado do quarto árbitro, quem deveria sair, que era o caso o Barreal, que estava já o Escobar, melhor dizendo, já na beirada do campo para ser 31, substituído. Perfeito. E aí o árbitro chama o quarto árbitro, fica aquela confusão, aquela troca, né, de narrativas, até que o tão importante, a prova do crime, a papeleta, a comprovação burocrática da mudança. E ali o quarto árbitro perde a papeleta pro Neymar, que mostra pra transmissão algo que eu vou relatar pra você. Joga no chão. Sai o camisa 31, Rony. Escobar, tava escrito o nome do jogador, não só o número. Escobar 31, entra camisa 7, Robinho Júnior. Um erro grotesco, um erro horroroso. O jogo já estava vencido pro Coritiba, mas isso chama muita atenção. E o Neymar, obviamente, como tem que ser, tá no direito o Santos de reclamar. Cara, ficou pilhado, né? Daria pra piorar a situação, e aí eu não tô justificando, que esse jogo tá 1-1, pau a pau. Exatamente. Já pensou? Óbvio que vai ter muita reclamação do lado do Santos, tem que reclamar mesmo, mas vamos de novo afirmar aqui. O que aconteceu na Vila Belmiro hoje, a derrota na Neoquímica Arena não tem a ver com isso. A arbitragem hoje não teve relevância no placar do jogo. Ponto. Ricardo Martins, esse erro vai reverberar muito. Obviamente, isso não pode, e como bem trouxe o Renato, esconder o que foi o jogo do Santos. O jogo do Santos beirou a vergonha. Mas isso daí que a gente viu, como bem trouxe também o Renato. Imagina só se acontecesse num cenário de 1-1. É um erro que não é permitido, que não pode ser permitido e tão pouco normalizado, né? Inadmissível. Não pode acontecer, mas temos que deixar aqui bem claro, o jogo já estava decidido. O Coritiba já tinha vencido o jogo. Claro que o Neymar queria continuar. Isso pelo menos traz algo de bom, né? Porque ele sentiu alguma coisa na panturrilha, mas claramente não era nada grave. Tanto que ele queria voltar. Mas, Sara, isso é suco de futebol brasileiro, né? A gente precisa amanhã, eu não sei quem é o responsável pela arbitragem no futebol brasileiro, mas precisa de uma nota, no mínimo uma nota. O certo mesmo é no pronunciamento, né? Porque o que aconteceu aqui não pode acontecer. O Renato tem razão, se o jogo tá 1-0 pro Coritiba, se o jogo tá 1-1, se o jogo tá 2-1,
O Santos perde o seu principal jogador com um erro lamentável do quarto árbitro. É só ele ver o papel ali. E eu repito, o Enio, não tem o que fazer, porque a bola o jogo já tinha reiniciado com o Robinho em campo. Se o Robinho não tivesse entrado em campo, beleza, você ia arrumar. Só que o Robinho entrou. Mandaram entrar, ele entrou. E aí a placa, em vez de ter o 31, tinha o 10. Só que isso não pode, atenção, isso não pode desviar e tirar o foco da péssima apresentação que o Santos Futebol Clube fez aqui na Neoquímica Arena. O Santos tem que agradecer. Vou repetir para ficar bem claro. O Santos tem que agradecer o 3-0. Se o jogo terminasse aqui 5-0, 6-0 para o Coritiba, não seria nenhum absurdo. O Santos teve uma chance de gol, 2 no mesmo lance e ponto final. O Coritiba foi muito melhor do que o Santos, mereceu a vitória, sai daqui só com 3-0. Vai se falar muito do erro do quarto árbitro? Vai, mas temos que falar da péssima partida do Santos Futebol Clube e a ótima partida do Coxa Branca. Rodrigo Sintra, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, tem que se posicionar, gente. E mediante a um erro escandaloso desse, se você não toma as rédeas da narrativa e fala a sua versão e pede desculpa, tem que pedir desculpa. É isso que eu ia falar. Aí não tem o que interpretar, o que olhar. E eu tenho a impressão de que ali nas conversas finais, o próprio quarto árbitro... Não, quando o Neymar pega o papelete e mostra pra... Aí acabou. Pô, a cara do quarto árbitro é um velório só. Mas assim também, a partir de agora, ter mais atenção. Tenho certeza que o jogador que vai entrar, ele vai olhar... o Robinho Júnior chegou aí embaixo da placa, mais agradecido de entrar. Às vezes você nem pensa, mas eu tenho certeza que nesse momento, depois disso, vai rolar do jogador dar uma olhada, tá certo, não tá? Assim, é um erro, velho. É um erro, não tem o que fazer, velho. Tá aí na tela pra você. Não, é isso, Enio. É bater no peito e falar: fizemos uma cagada, erramos, não tem como consertar na hora, porque o jogo recomeçou, não dá pra arrumar. Peço desculpas ao Santos Futebol Clube, aos envolvidos, assumimos o erro e vida que segue. O senhor quarto árbitro aí vai, a partir de amanhã, procurar outra coisa pra fazer na vida, porque quarto árbitro ele não pode ser. Bom, falando sobre o dia de amanhã, né? Um dia depois do amanhã, como diria aquele filmaço. Amanhã, o dia da convocação, que você vai assistir numa senhora cobertura a partir das 9h30 da manhã, na live do André Henning, depois tem de placa, radar do Hexa, gente, pra passar o dia inteiro ligado aqui no YouTube da TNT Esportes. O que aconteceu hoje, talvez, ou pode ou não ter interferência amanhã, e outra coisa. O Neymar, antes da bola rolar, não sei se vocês se lembram, mas eu falei aqui pra nossa transmissão, né? O Neymar tava chorando na hora da execução do hino nacional brasileiro, a transmissão trouxe. Durante o jogo, aconteceu tudo aquilo que o Neymar não havia feito até então nos outros jogos, que é deixar o Roleiser pensar mais esse meio de campo. O Neymar saiu muito pra buscar o jogo. É por conta desse nervosismo, por conta do dia de amanhã, ou por conta de uma baixa praticada pelo Santos em relação ao futebol na partida de hoje? Foi uma coisa da circunstância ou do nervosismo também, Renato? Cara, vamos lá. O Neymar está saudável. Isso, a gente chega nesse momento à conclusão de que ele é um jogador hoje apto à prática esportiva, consegue jogar com sequência, consegue jogar a maior parte dos jogos. Hoje não jogou mais porque o nosso juizão fez. Isso tá bem claro. Tenho certeza que a comissão da seleção tem dados com ela, tem informações, sabe o nível de treinamento que ele tá, quanto que ele tá fazendo de GPS, quanto que ele tá fazendo de sprint. Beleza, isso eles vão ter subsídio para entender. Tecnicamente, o Neymar para mim não é o que se espera dele, no nível de jogador que ele é. A atuação, ele teve atuações boas até, no geral. Hoje foi muito ruim, mas eu acho que a gente tem que colocar também, o jogo de hoje ficou bem escancarado para mim, que hoje o contexto para ele jogar também não é o ideal. O famoso time não ajuda, e aí eu não falo especificamente da qualidade dos jogadores que estão ao seu lado.
estruturalmente o Santos é um time com muitos problemas, que faz ele ficar baixando para receber a bola, não sei o quê. Eu acho que, lógico, tem parte de culpa do time, do trabalho da comissão no jogo de hoje, mas tem muita coisa também que o Neymar prende muito a bola, às vezes ele pode tomar mais decisões melhores dentro do jogo, às vezes quer resolver sozinho. Teve um lance hoje no jogo que ele toca de primeira e clareia o jogo, e eu fiz questão de vir aqui e falar, pô, aí, é isso. Tem hora que o jogo vai pedir que você prenda, que você vá pro duelo, pro 1 para 1. Tem hora que o jogo pede dinâmica, você acelerar, ritmo. E eu acho que ele realmente tá muito fora do time, assim. Então, assim, tecnicamente eu não vejo, eu sei da qualidade que ele tem, mas hoje ele não está jogando num nível para jogar uma Copa do Mundo. O que mais me preocupa é a questão psicológica, mental. O Neymar hoje é um jogador que qualquer um que encostar no ouvido dele e falar uma groselha, ele fica destemperado, ele sai do jogo, ele surta, ele briga com o torcedor, ele briga com o estagiário, ele briga na rede social, ele briga no campo, briga com o companheiro, briga com o adversário. O Neymar não tá legal. E aí eu não tô falando aqui pra derrubar o cara, sabe? Não, eu tô falando inclusive que é caso de buscar ajuda, gente. Porque assim, não é normal, cara. Um atleta do tamanho dele, o atleta que ele é, ele acha que não precisa, tá, Renato? Então. Tô te dando uma informação, então. Então, assim, A gente lembra do passado dele na seleção brasileira, né? Não é normal. Não é normal. Eu questiono muitas coisas dele como pessoa fora de campo, mas o que ele vive também é uma pressão muito grande. Ele é do tamanho que ele é, então não é fácil lidar com isso, já há muito tempo. Então, assim, eu hoje não levaria. Eu acho que é um cara que tecnicamente pode agregar, concordo, mas eu acho que tem muitas dúvidas sobre ele ainda. O jogo de hoje acaba e a palavra que eu resumo eu ainda tenho dúvida. Entendeu? E a gente tá falando de Copa do Mundo, a gente tá falando de jogadores num nível gigante. Não vai ser o Moledo com quase 40 anos que ele vai enfrentar. Com todo o respeito ao Moledo, que tem uma carreira muito da hora e tal. Ele vai pegar gente graúda. Tá, e aí, na hora que ele pegar uma Argentina... No ponto, né? Na hora que o Enzo Fernandes ir jogar um negócio no ouvido dele, como é que vai ser? Por coisas menores, ele não consegue hoje sustentar um jogo psicologicamente. Então, assim... E tecnicamente também não tá voando, não tá? Volto a falar, o time também não ajuda. Mas, a palavra que eu termino o jogo de hoje pro Neymar eu ainda tô na dúvida, mano. E quando você tá na dúvida, sabe quando a menina, eu não sei, eu tô na dúvida se eu vou sair com você, então não, né? Então não. Isso, irmão. É muito mais pra não do que pra sim. Ricardo Martins, você acha que realmente o Neymar tá muito aquém do nível técnico, não físico, do nível técnico que se espera dele? Ou esse nível técnico é puxado pra baixo por conta da falta de companheiros dentro do elenco do Santos? Se as pessoas imaginam ver o Neymar que elas viram um dia, podem apagar, podem deletar. Não há nenhuma chance a gente ver o Neymar que a gente viu um dia. E desde que o Neymar voltou ao futebol brasileiro, eu disse várias vezes aqui, se a gente conseguir ver 30% do que a gente viu o Neymar um dia, tá de ótimo tamanho. Não sei se a gente tá vendo 30% do que viu um dia, para ser bem sincero. Talvez vendo um lapso aqui, numa jogada ali, num gol acolá, num passe espetacular aqui. É o suficiente para ir para a Copa do Mundo, seu Ricardo Martins? É o suficiente para ir para a Copa do Mundo. Evidentemente, na minha opinião, porque sou eu que estou falando. Em 26 jogadores, eu não abro mão de uma bola que o Neymar pode enfiar para alguém. Mas não sei se ele vai fazer. Eu também não sei se ele vai fazer, mas eu sei que ele pode fazer, que ele pode resolver. É para jogar 90 minutos, 100 minutos, Ricardo? Não é. E aí o Neymar tem que entender isso, ele já entendeu. O Neymar fez aí vários jogos na sequência. Se o problema era físico, como disse o treinador, isso não é mais. Fisicamente o Neymar mostrou que está apto, como disse o Renatinho. Levaria? Sim, levaria. Como 26º nome. Você vai ter um problema lá a hora que o Matheus Cunha errar um passe, a câmera vai no Neymar? Vai ter esse problema. A hora que o Vini Júnior errar um drible, a câmera vai no Neymar? Vai. Se o Brasil estiver perdendo o jogo, a câmera vai no Neymar? Vai.
Se o Neymar só entrar 15 minutos, vocês da imprensa vão encher o saco porque ele só jogou 15 minutos? Vão. Só que você tem que saber de tudo isso e tem que levar. Eu acho que o treinador da seleção brasileira, que é um treinador reconhecido, multicampeão, sabe disso. Então, se ele vai levar, ele sabe que vai ter também esta pressão. A gente vê aí agora as imagens, na hora da execução do hino nacional brasileiro, ele com as duas filhas no colo e chorando o Neymar. O que passava na cabeça do Neymar neste momento com a execução do hino nacional brasileiro? Não sei se ele vai querer revelar, vai querer dizer um dia. O que eu posso trazer para o nosso querido telespectanauta, olha que bonita a palavra que eu achei aqui agora, é que a gente conversou com o Alexandre Matos, que é o responsável pelo futebol do Santos antes da bola rolar, e o Alexandre deixou nas entrelinhas de que a CBF na última sexta-feira conversou com o Santos. E conversou mesmo, para saber as medidas da roupa do Neymar, para fazer aquele terno bacana, bonito, que não fala português. Eu acho muito difícil o Neymar não estar na lista amanhã do Carlo Ancelotti por tudo aquilo que a gente colheu de informação. O jogo de hoje era para coroar, mostrar com a Neoquímica Arena, 45 mil pessoas, o Neymar se despedindo do Santos nesse momento e indo para a seleção brasileira. A convocação vai acontecer, mas com o resultado de hoje aqui, pelo que aconteceu, agora é feeling, é feeling. Quarta-feira o Neymar vai jogar contra o São Lourenço na Vila para se despedir, hein? O Renatinho, eu concordo gênero, número e grau com o Ricardinho, quando ele disse que, se o Vini Júnior perder um gol, ou se o Endrick, se estiver em campo, perder um gol, tal, a câmera vai buscar o Neymar. Concordo. Isso tá no script da coisa. Mas a gente não deve, ou não deveria pensar, que se o Rafinha, ou o Vini Júnior, ou o Endrick perca um gol, o Neymar seria capaz de fazê-lo. Porque hoje, o Neymar é muito diferente do Neymar de 2018. Não vou nem falar de 2022, de 2018, 2014. Aquele Neymar não existe mais. E aquele poderio de definição, de jogo, de resolver tudo sozinho, como tentou resolver contra a Croácia, também não existe mais. Eu acho que o peso que tem para os jogadores que estão convocados já, que são base da seleção brasileira já, não dá pra ser comparado com o Neymar, porque nem o próprio Neymar pode ser comparado com ele próprio na história que ele teve, com o futebol que ele joga hoje, né? Cara, assim, eu entendo muito o argumento de que ele não é o jogador de 10 anos atrás, assim como eu não consigo correr o que eu corria também 10 anos atrás. Ponto. Só que eu acho que dentro das eliminações dele, eu corro bem, viu? Só corro também. Tecnicamente. Se tiver com algum outro problema aí, é só me procurar que eu tenho a solução. É isso. Mas assim, eu também acho que diante das limitações que ele tem hoje, ele pode jogar mais bola. Ponto. Eu acho que hoje ele não é um jogador que joga num nível de seleção. Será que num contexto melhor isso não pode acontecer, Renato? Pode também, mas a palavra é dúvida. De verdade, eu não acho um absurdo, levá-lo também. Eu acho que a gente discutir isso 3 meses atrás era um absurdo. Que ele não estava saudável para praticar o esporte. Agora eu não acho um absurdo. Eu acho que tem argumentos bons, tanto do lado meu que não levaria, como quem também argumenta que levaria. Eu acho que também tem argumentos para isso. Não acho um absurdo, não acho uma discussão nula. Eu acho uma discussão que tem discussão. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver se às vezes um contexto melhor faz com que ele renda mais. Mas enfim, isso vai ficar para amanhã, e amanhã é o dia recheado aqui, viu?